Muito bom dia, minhas amadas ovelhas, queridas. Que bom poder retornar e falar com vocês. Nós estamos já vivendo o tempo de flexibilização da quarentena, mas ainda não podemos ficar muito afoitos, porque essa flexibilização não significa liberação total para que a gente fique à vontade de fazer aquilo que a gente bem entende e quer. E baseado nessas perspectivas, hoje eu quero fazer uma reflexão com você na palavra de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo escreve 2 cânticos. No capítulo de número 8, Paulo escreve um hino de vitória, o cântico de vitória, a partir do verso 31, quando ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Paulo escreve coisas lindas ali, um hino, né? Paulo era um compositor extraordinário. E no capítulo 11 de Romanos, Paulo escreve a partir do versículo de número 33, um hino de adoração a Deus, um hino de adoração ao Senhor Jesus. E por que ele escreve este hino? Porque ele fala do poder de Deus, da onisciência de Deus e, acima de tudo, ele fala do grande amor e da grande misericórdia de Deus para a salvação de judeus e gentios. E aí, quando chega a partir do verso 33, que Paulo vai justificando a grandiosidade do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que o homem não pode questionar e reclamar nada de Deus. Toma até Elias como exemplo, não é? Elias achou que não havia mais solução para a vida dele, que ninguém mais, só ele que estava vivo para adorar a Deus. O Senhor disse: não, eu tenho ainda alguns lá no meio de Israel que não dobraram os seus joelhos a Baal. E aí então, Paulo vem falando para que os gentios não ficassem engrandecidos pela salvação e menosprezassem os judeus por causa não da rejeição, mas por causa da desobediência deles. Deus, então, chama os gentios à salvação. E Deus usou a desobediência dos judeus para poder levar a salvação aos gentios. E aí, no versículo de número 36, nós encontramos uma das mais belas expressões de Paulo a respeito de Deus e a respeito da nossa vida. Aliás, nesta afirmação, Paulo responde a uma pergunta que os filósofos sempre fizeram. A pergunta é: quem sou eu? De onde eu vim? O que faço aqui? Para onde vou? A filosofia tenta encontrar resposta para essas perguntas. O homem vive o tempo todo buscando informações e tentando descobrir, e alguns, por causa do ceticismo e não conhecerem a Deus, caem no ateísmo. Outros vão caindo em outras filosofias que vão distanciando cada vez mais de Deus. A preocupação é, dentro do arraial de Deus, as pessoas perderem a visão de quem são elas e de quem é Deus. E por que estamos aqui neste mundo. Olha que coisa linda que Paulo diz quando escreve este hino de adoração a Deus. No versículo 36 ele diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Eu quero pensar com você um pouco nessa expressão paulina. Nós somos criados por Deus. Deus nos criou para que a gente pudesse compreender e vivemos para Ele. E aí precisamos entender quem Ele é. E o que Paulo nos traz dentro desse texto maravilhoso de Romanos 11, 36? Paulo nos traz algumas informações preciosíssimas. Primeiro, tudo pertence a Deus. Tudo foi feito para Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Tudo pertence a Deus e tudo foi feito por Deus e para Deus. Porque dele pertence o quê? O planejamento para criar.
Foi Deus quem planejou criar o ser humano. Foi Deus que planejou criar os céus e a terra. Foi Deus quem planejou criar todas as coisas existentes nos céus e na terra. E mais ainda, Deus planejou e entregou ao homem para que o homem pudesse dar conta, como mordomo, administrar, usufruir, mas devolver para ele. Não é? E a coisa mais triste que a gente vê é que o homem está devolvendo a Deus não é melhor do que ele nos entregou. Olhe para a natureza. Quantos desastres, quantas catástrofes, quantos prejuízos na terra, no céu, na natureza, desmatamento, superaquecimento e seca. Tudo isso acontecendo porque o homem não está sendo um bom mordomo das coisas que Deus criou e entregou nas mãos do homem. Então precisamos entender que tudo pertence a ele, porque dele pertence o planejamento. Deus planejou e criou da melhor forma que existe. Tanto é que no livro de Gênesis, nos atos da criação de Deus, sempre termina o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, e viu Deus que era bom o que ele tinha feito. O planejamento de Deus criar, a forma de criar. Ninguém ensinou Deus a criar os céus, a terra, o ar que nós respiramos, os animais, as relvas. Ninguém ensinou a Deus essas coisas, o colorido, as cores, todas as nossas necessidades. A forma de criar foi de Deus. E foi da forma mais linda, porque foram criados pela palavra de Deus. E disse Deus haja, e disse Deus haja, e disse Deus haja. E Deus fez todas as coisas. E quando chegou na criação do homem, Deus fez o melhor. Deus não disse haja, mas Deus disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, todas as coisas pertencem a Ele, porque dele pertence o planejamento, de Deus pertence a forma de criar, de Deus é o ato da criação. Deus não planejou e entregou a outro ser para criar. O ato da criação tem a participação única, exclusiva, pessoal de Deus. A motivação de criar, não é? A motivação de criar todas as coisas. Paulo diz nesse texto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A motivação de Deus criar foi para ele mesmo, para ele se alegrar. Quando você faz algo, quando você produz alguma coisa, você não se sente bem, não se sente feliz? Pergunta, por exemplo, a uma pessoa que ama cozinhar, como ela se sente feliz quando faz uma boa refeição, uma boa alimentação, com um bom tempero. Pode ser a comida mais simples, mas aquele ato de criar é maravilhoso. Você pode ver que todo mundo cozinha, vai lá, experimenta um pouquinho daquilo que está fazendo e assim, tá bom, tá gostoso, não é? A motivação de Deus criar foi para Ele mesmo, o melhor para Ele mesmo. E nós somos parte desta criação. E a duração de toda a criação, Deus criou para durar quanto tempo? Deus criou todas as coisas para durar eternamente. Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, mas também tem a perdição eterna, o inferno para o sofrimento eterno, preparado para o diabo e seus anjos, mas também movidos e seduzidos e tentados por Satanás, muitos homens estão perdendo a visão desse texto que Paulo nos traz nesta manhã, ou nesta hora, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Bem, diante desta afirmação preciosa de Paulo, de sabermos que Deus é quem planejou criar, que a forma como Deus criou por meio da sua palavra, o ato de criar, e disse Deus haja e as coisas começaram a existir, a motivação de criar para Ele mesmo, para a alegria dele, e a duração de toda a criação para toda a eternidade, qual a nossa atitude diante dessa gloriosa afirmação paulina? Qual é a nossa atitude? Vamos desconsiderar esses pressupostos de Paulo, em que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e é dele. Nós vamos desconsiderar isto?
Acredito que não. Um homem de bom senso, de entendimento, que entrega e busca em Deus e entrega a sua vida ao Senhor para viver dentro do propósito da criação, ele não vai desconsiderar esses pressupostos da criação e deve se posicionar, deve tomar uma atitude. Sendo ou não sendo cristão, uma coisa é real e a palavra de Deus nos diz, e a palavra de Deus ela não mente, Deus não é homem para mentir. Sendo ou não sendo cristão, nós precisamos entender que em qualquer aspecto da nossa vida, seja ele o mais profundo, a nossa vida, os atos que nós fazemos convergem e hão de convergir para Deus. E aí nós temos que ficar preocupados. Quer coisas boas ou ruins, hão de convergir na direção de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que comparecer diante do Senhor para prestar contas a eles. Nós fomos criados por Ele. A resposta de estarmos aqui na Terra é exatamente isso. É Ele, é Deus. Nós vivemos para Ele. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós não fazemos as nossas vontades. Nós não somos os seres mais importantes sobre a face da Terra. Na verdade, Ele, Deus, é o mais importante. Ele é o único importante. Nós somos objetos da sua criação para vivermos com Ele, para Ele e, segundo Paulo, para a glória dEle. O grande problema é que o pecado que separa o homem de Deus, ele tem um poder tão grande na vida do homem, até que ele se converta a Jesus, e o puxa e o distancia de Deus. Eis uma forma que nós podemos entender quando o homem não vive para Deus. O homem diz assim: eu sou dono da minha vida, eu não tenho que dar contas do que eu faço para ninguém, não me interessa o que pensam a respeito de mim. Veja bem, eu começo a viver, com essas afirmações eu começo a dizer que eu sou o centro do universo. Todas as coisas giram para mim, ao redor de mim. Quem comanda tudo sou eu. Não. O centro de todas as coisas e o ser mais importante da face da terra e de toda a criação é o próprio Deus. E nós vivemos para Ele. Tudo converge para Ele. Então, a resposta aos filósofos de estarmos aqui, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, está exatamente de que vivemos para Deus. Nós somos criados por Ele e vivemos para Ele. E o que é que muda em nossas vidas diante dessa realidade? Nós precisamos mudar algumas atitudes nossas com relação à nossa existência. A primeira que devemos mudar devemos entregar a nossa vida, devemos entregar todos os nossos caminhos, nossas escolhas e nossas decisões a Deus. Se dele e por ele e para ele são todas as coisas, então tudo aquilo que nós vamos fazer, por onde nós vamos andar, as escolhas que nós temos que fazer, as decisões da nossa vida, precisamos entregar ao Senhor. O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A segunda coisa que precisamos entender que tem que mudar na nossa vida, então a primeira é que devemos entregar todas as coisas a Ele. A segunda é, precisamos entender que Ele é o dono. Deus é dono de todas as coisas. E que precisamos fazer da maneira que Ele gostaria que fizéssemos. Se eu entrego para Ele a vida que Ele me deu, então eu preciso agora não fazer mais como eu quero, porque eu entreguei nas mãos dEle. Eu preciso fazer da maneira que Ele gostaria que eu fizesse. Então, eu preciso entender essa realidade. Eu preciso entender, senão eu vou viver em antagonismo, em oposição a Deus. Eu vou viver contra a vontade de Deus. E, na verdade, ao viver guiado e conduzido por Deus, eu vou viver em oposição a Deus. Eu vou viver em guerra com Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Você quer viver em guerra com Deus? Você quer viver em oposição a Deus? Você quer viver discutindo com Deus? Você quer viver negando a Deus? Você quer viver contrariando a Deus? Então entenda, se você não entender isto,
Por mais que você vá à igreja, seja batizado, seja um cristão religioso, está presente ali o tempo todo, um fiel dizimista, mas se você questiona a adoração a Deus, o culto que você presta a Deus, você questiona porque não está de acordo com a sua vontade, o culto não é de acordo com a sua vontade, é para Deus. E diz Paulo, é para a glória de Deus. Quando você começa a questionar, você está em antagonismo, você está em oposição, você está travando uma batalha entre você e Deus, e o seu culto não chegará ao Senhor. Então, nós precisamos entender que Deus é o dono de tudo. Deus não me dá, ainda que Ele me dê o livre-arbítrio, mas Ele não me dá o direito de dizer que o que eu quero é o melhor, mas a vontade dEle é a melhor para mim. A outra coisa que nós precisamos entender que deve mudar em nossa vida é que não podemos planejar nada, não podemos criar nada, não podemos falar nada, nós não podemos viver nada sem entender o que Deus deseja para nós. Vivemos para Ele e somente para Ele. Você entende o que Deus quer para você? Você entende por que você acordou hoje de manhã? Você entende por que você está vivo até agora? Você acordou hoje e está vivo até agora por causa da misericórdia do Senhor. Porque Deus me ama, ama você e tem mais um dia de vida para nós. Talvez mais uma semana, talvez mais um mês, ou quem sabe talvez mais alguns anos ou muitos anos, não importa. Mas cada dia que vivemos é para Ele, é para a glória dEle. Então nós não podemos planejar nada para nós mesmos sem entregarmos a Ele, não é? O planejamento pode vir do homem, mas a decisão terá que ser sempre de Deus. Aquilo que nós fazemos tem que ser dentro da vontade de Deus. Não podemos falar palavras que não agradem a Deus. A Bíblia diz que não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. O que nós falamos precisa glorificar a Deus. Nós não podemos viver nada nesta vida que não seja de acordo com o querer de Deus. Nós vivemos para a glória dEle. Cada passo que nós damos, por onde nós andamos, o que nós fazemos, tem que glorificar a Deus, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Deus tem que ser o centro da nossa existência e nós precisamos fazer aquilo que Ele deseja que façamos. Jesus mesmo, sendo Filho de Deus, Ele sempre pediu que a vontade do Pai fosse feita na vida dele. No momento crucial da sua existência, quando ele estava no Getsêmani, orando, já sentindo as dores que estavam por chegar para entregar a sua vida por nós, ele orou e pediu a Deus: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Lá, quando estava Jesus sendo tentado no deserto, Jesus orou a Deus para que a vontade do Pai fosse feita. E ele aguentou 40 dias lá no deserto, em comunhão com Deus, ensinando os seus discípulos a orar. Uma das coisas que Jesus chama a atenção quando ensinou a orar é que ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, nos céus e na terra. Meus queridos, nós precisamos entender que o que Deus deseja é o que nós temos que fazer. Não o que eu quero, não a minha vontade, mas única e exclusivamente a soberana vontade de Deus. O que nós concluímos nessa manhã, quando Paulo diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Nós entendemos que viver plenamente é viver dentro da vontade de Deus. Ninguém há de se realizar, ninguém há de viver intensamente, ninguém há de encontrar sentido e propósito na sua vida, se não viver dentro da vontade de Deus. Nós vivemos para Ele, para a glória de Deus. E a segunda coisa que nós precisamos entender diante deste texto é que quando nós vivemos para a glória de Deus, nós somos livres, nos tornamos livres. Por mais que isso
pareça estranho, mas viver livre é viver dentro da vontade de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, dele, por ele e para ele nós somos, nós existimos. Aí nós viveremos, nós venceremos o cansaço, as frustrações, as decepções, as enfermidades e já vencemos até a morte, porque Paulo nos afirma que Jesus derrotou a morte por nós quando ressuscitou ao terceiro dia. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um dia de vitória, que você viva sob a perspectiva da vontade de Deus. E para que isso aconteça, entregue a sua vida ao Senhor. Ore comigo. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, porque ainda que limitados pelos decretos, limitados pela quarentena, mas nós somos livres para te adorar e te servir. Esta quarentena está sob o domínio do Senhor, porque todas as coisas visíveis e invisíveis, o Senhor permitiu que elas existissem. E este vírus invisível que permeia o mundo, ele não vai durar para sempre, porque no calendário do Senhor tem o dia dele cessar, dele ser controlado pelo homem que estiver dentro da vontade do Senhor. Então dá-nos sabedoria para vivermos este tempo debaixo da tua vontade, glorificando o teu nome. E tudo o que fizermos, até mesmo, ó Deus, não nos deixe ficar impacientes nesta quarentena, mas que nós possamos olhar para o Senhor e encontrarmos a alegria do Senhor para os nossos corações. Abençoa as ovelhas que tu me deste. Toma cada uma em tuas mãos, guarda, protege, dá livramento. Leva a cura para aqueles que estão enfermos. Leva o consolo e o conforto para aqueles que perderam seus entes queridos. E abre portas para aqueles que já estão perdendo tudo por causa desse tempo de pandemia. Mas que não falte o socorro do Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Abençoa todas as ovelhas que tu me deste, a sua casa e seus familiares, em nome de Jesus. Amém.